Os quatro Evangelhos. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27. Parábola dos talentos. Servo inútil. Parábola dos 10 marcos. Mateus. Porque é assim que um homem que, tendo de partir para longe, chamou seus servos e lhes entregou os bens que possuía. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e partiu sem mais demora. Foi-se o que recebera 5 talentos, entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. O mesmo fez o que recebera 2 e ganhou 2. Mas o que apenas 1 havia recebido, lá se foi com ele, cavou um buraco no chão e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e o chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e, apresentando-lhe outros 5, disse: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel, pois que foste fiel em poucas coisas, estabelecer-te-ei sobre muitas. Entra na alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2, que com eles eu ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, pois que foste fiel em poucas coisas, estabelecer-te-ei sobre muitas. Entra na alegria do teu Senhor. Veio por fim o que só 1 talento recebera e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde não espalhaste. Temendo-te, fui-me e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que te pertence. Seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, pois que sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde não espalhei. Devias ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e assim, à minha volta, eu receberia o que é meu, com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se dará e terá em abundância. E aquele que não tem será retirado até o que pareça ter. E o servo inútil lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes. Lucas. Tendo eles ouvido isso, Jesus, continuando, lhes propôs uma parábola, a propósito de se achar perto de Jerusalém e pensarem todos que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse, pois: Um homem de alta linhagem partiu para um país longínquo, a fim de tomar conta de um reino e depois voltar. Chamou 10 servos seus, deu-lhes 10 marcos de prata e disse: Ponde-os em giro até a minha volta. Mas, como os do seu país o odiavam, mandaram após ele uma embaixada para lhe dizer: Não queremos sejas quem nos governe. Com efeito, voltou o homem, depois de haver tomado posse do reino, e mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto cada um fizera render. Veio o primeiro e disse: Senhor, o teu marco rendeu 10 marcos. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom,
porque foste fiel no pouco, terás poder sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, teu marco rendeu 5 marcos. O Senhor lhe respondeu: Tu governarás 5 cidades. Veio outro e disse: Senhor, aqui está o teu marco, que conservei guardado num lenço. Tive medo de ti, porque és homem severo, que tiras de onde não puseste e ceifas onde não semeaste. Respondeu-lhe o Senhor: Servo mau, pelas tuas próprias palavras eu te julgo. Sabias que sou homem severo, que tiro de onde não pus e ceifo onde não semeei? Por que então não colocaste o meu dinheiro num banco, a fim de que quando eu chegasse o recebesse com juros? E disse aos que estavam presentes: Tirai-lhe o marco e dai-o ao que tem 10. Observaram-lhe: Senhor, esse já tem 10 marcos. Pois eu vos digo que a todo aquele que já tem, ainda se dará mais, e esse terá em abundância, e que aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. Já vos temos dito que não se fala na mesma linguagem a todos os homens. Assim é que as parábolas de Jesus, repetidas muitas vezes com pequenas variantes, são, quanto ao fundo, ao sentido, as mesmas, porém sempre apropriadas ao entendimento daqueles que as ouviam. Isso se verifica também com a parábola dos talentos e do servo inútil, bem com a dos 10 marcos. Nesta última, Jesus faz uma alusão especial nos versículos 11, 12, 14 e 17. Primeiramente, a lei que ele viera trazer ao mundo, a ingratidão dos homens que a repeliram, falseando-a ou dela se isentando. Depois, aos castigos que aguardarão os endurecidos, se apesar de tudo, perseverarem no egoísmo e no orgulho. Quanto à ordem que o rei dá para que lhe tragam os súditos revoltados, a fim de que sejam executados na sua presença, o que com isso quis Jesus foi aludir à sentença de banimento que será proferida contra os que permanecerem endurecidos, quando chegar o momento das retribuições gerais. Essa alusão é idêntica à que se encontra em Mateus, versículo 30, nas suas palavras relativas ao servo inútil, que será lançado nas trevas exteriores, isto é, que será afastado do vosso e degradado para planeta inferior a esse, quando se operar e concluir a separação do joio e do trigo. Essa ameaça do rei, materializada pelos judeus, que, ouvindo-a, a tomaram segundo a letra e não segundo o espírito, assim como o que foi dito com relação ao servo inútil, era de molde a enchê-los de temor. À parte, as variantes que vimos de apontar, as duas parábolas, na substância e no sentido, são idênticas. As explicações dadas respeito a uma servem também para outra. Essa a razão porque aqui se acham reunidas, embora tenham sido formuladas em ocasiões e lugares diversos. Com ambas se deu o mesmo que com as das virgens loucas e das virgens prudentes. Uns não as compreenderam, outros lhes falsearam o sentido e o alcance. Todas as críticas, variando em seus efeitos, derivam de uma mesma causa. É que, quando o sentido parco do ensino embaraça a crítica, apegam-se à letra. Quando o embaraço vem da letra, procura-se um sentido oculto. Desse modo é que se obscurecem, falseiam ou desnaturam o sentido e o objeto das parábolas de Jesus. Tratem de ler com mais atenção, isentos de ideias preconcebidas,
os que desejam destruir, sem compreenderem a causa secreta que os impele, sem verem o alvo que hão de atingir, malgrado a vontade que os anima. E se com isso não sofrer demasiado o orgulho que os domina, apelem intimamente para aquele que abre as inteligências e compreenderão melhor. Mas, para esses, o momento ainda não chegou. Presentemente, e estas palavras foram mediunicamente ditadas no mês de agosto de 1863, eles se ocupam em derribar um edifício que estava prestes a ruir. Atiram ao solo em desordem os materiais, sem cogitarem do que possa daí resultar, sem preverem a confusão que há de nascer de tal revolvimento, sem se apiedarem das naturezas fracas que ainda se abrigam sob as abóbodas da velha igreja. Derribam e derrocam. Chegado o momento, os que lhes sucederem virão apartar, pedra por pedra, escolher os materiais bons, separar os imprestáveis e reconstruir, sobre bases inabaláveis, o edifício onde todos os homens irão aurir o amor, a caridade, a fé e a esperança. Não esqueçais, nunca o recomendaremos bastante, que todas as parábolas de Jesus, tendo segundo o Espírito um sentido velado de aplicação às épocas vindouras, tinham que ser pelos homens que as ouviam compreendidas segundo a letra. Tinham, portanto, que ser aplicadas a fatos materiais, correspondentes à época e às inteligências desta. Assim, pois, tomai sempre todas as parábolas de Jesus no seu sentido velado e profético, e também debaixo do ponto de vista material aplicável, quer pelo exemplo, quer pelas expressões, às inteligências da época. Eis aqui a explicação em espírito e em verdade da dos talentos e da dos 10 marcos, as quais, repetimos, salvo as variantes que já vos assinalamos, são idênticas no fundo e no sentido. O Senhor não exige, não reclama de cada um de vós, senão que é justo, atentas às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana, mas quer que façais todos os esforços por progredir. Dentro de vós colocou o germe, desenvolvei-o. Não vos apegueis para adormecerdes na preguiça a desculpa de que tendes menos faculdades do que vossos irmãos. Não alegueis que não sois aptos, que fostes deserdados, que o Senhor exige tanto das suas criaturas que jamais vos seria possível satisfazê-lo. Que, ao contrário, poderíeis desmerecer ainda mais se tentasseis esforços inúteis. Que vos poderíeis transviar e atrair, em maior escala, o que chamais a sua cólera, e que é apenas a sua justiça. O Senhor é justo e equitativo. Se é certo que não vos achais todos no mesmo ponto, se é certo que não pereceis, não ter todos o mesmo número de talentos, não menos certo é que podeis chegar, pela vossa perseverança, a merecer que maior quantia vos seja confiada. Todos partistes do mesmo ponto, todos ao mesmo ponto chegareis. Mas entre vós, uns há mais preguiçosos do que outros. A esses o Senhor tirará o talento, o marco que possuem. Quer dizer que, não podendo caminhar de par com os bons servos, eles serão transferidos para outros meios, onde suas disposições lhes bastem. Entre outros meios, está claro, serão inferiores ao meio em que se encontravam. Doer-lhes-á
então terem perdido a posição em que estavam, e mais rude será o trabalho que terão de executar para reconquistá-la. Jesus não pretendeu dar a entender que o Senhor, justo em tudo, faz com que os servos ativos tirem proveito da falta de virtude e de atividade dos servos incapazes. Quis tão somente significar que os primeiros, por terem mais, andarão mais depressa e quinhão maior obterão das graças do Senhor. Falando do terceiro servo, o mestre alude a esses espíritos malévolos que, para encobrirem suas próprias faltas, procuram atribuir falta aos outros. Longe estava do pensamento do filho acusar o pai. A resposta que ele põe na boca do Senhor tem esta significação: pois que me julgas exigente e ríspido, capaz de colher onde não semeei, de exigir o que não dei, como pudeste adormecer, sem nada tentar para me satisfazer? Não é evidente que devias, uma vez que não te consideravas bastante forte para por ti só o conseguires, buscar o amparo dos que te pusessem a ajudar-te? Eles te teriam levado ao ponto de me restituires com juros o que te dei, isto é, de progredires. Os banqueiros, segundo o Espírito, são os que podiam desenvolver no terceiro servo o amor do progresso e, conseguintemente, segundo a letra, conseguir os juros que o Senhor exige do seu servo. Por banqueiros, deveis entender, de acordo com o sentido oculto da parábola, os que podem auxiliar o progresso de seus irmãos na terra e no espaço. Espíritos encarnados e errantes. Compreendei também essas mesmas palavras de Jesus do ponto de vista material, aplicável pelo que exprimiam e pelo exemplo que continham as inteligências da época. A lei de Moisés proibia os empréstimos a juros, assim como a escravidão. Era uma lei protetora dos hebreus contra os próprios hebreus. Dessa circunstância nasceram os abusos contra os estrangeiros. Por efeito de uma interpretação capciosa, entendia-se que a proibição só existia de hebreu para hebreu, mas não de hebreu para com o estrangeiro, e assim toda a exação, considerada culposa quando praticada contra um hebreu, era tida por justa se praticada contra um estrangeiro. Notai que aqui não se trata de banco, do ponto de vista de vossa época, e sim de troca, transação, que permitia ao que recebia em depósito uma certa soma, operar com ela, trocando-a por mercadorias quaisquer e partilhando dos lucros mais ou menos igualmente com o dono dos fundos. Considerai os 1000 artifícios inventados pela cupidez para fraudar as leis. Atentai no que se passa em torno de vós e compreendereis que houvesse quem recebesse fundos e sobre eles pagasse juros, ou que os fizesse render conforme as necessidades da época. Quanto às palavras constantes nos versículos 29 de Mateus e 26 de Lucas, são idênticas às que Jesus já anteriormente usara na parábola do semeador. Recebestes, acerca dessas palavras, as explicações necessárias, nas que vos demos em número 164 do segundo volume, a página 316. Nada temos que acrescentar. Reportai-vos a elas. Claros são, pois, o sentido e o objetivo das parábolas dos talentos e dos 10 marcos. Estais em condições de lhes compreenderdes o sentido velado e profético, que é o seguinte: o pensamento de Jesus ao propô-las abrangia a época de sua missão terrena, seu regresso às regiões superiores após o sacrifício do Gólgota, a época preparatória na sua volta ao planeta terrestre, época que é a era nova do cristianismo do Cristo,
que é a era do Espírito e a época mesmo dessa volta. Ele adverte os homens de que lhes cumpre, trabalhando com atividade, empregando esforços sérios e porfiados, prosseguir no desenvolvimento de seu progresso moral e intelectual. Adverte-os de que cada um tem e terá que prestar contas, que a cada um contas serão pedidas das faculdades que recebeu do Senhor. Faculdades que todos podem e devem fazer que rendam, que todos podem e devem desenvolver, tendo para ajudá-los nisso os banqueiros, isto é, todos os que lhes podem auxiliar o progresso na terra e no espaço, e cujo amparo importa que busquem. Previne-os de que para o desempenho dessa tarefa têm eles, os homens, o tempo preciso, a expiação e a reencarnação, porquanto, como sabeis, o joio há de crescer ao lado do trigo, até que se verifique a regeneração, cuja hora e cujo dia ninguém sabe quando chegarão. Previne-os de que nessa época os espíritos que ainda se conservarem culpados ou rebeldes, preguiçosos e ignorantes, orgulhosos ou egoístas, incapazes ou indignos de participarem da regeneração, serão afastados da terra e mandados para planetas inferiores, de que para esses grandes serão a dor e os remorsos, longa a expiação e mais rude o labor pela reconquista da posição que perderam. Avisa-os de que os que houverem trabalhado pelo seu progresso, à medida de suas capacidades, serão, de acordo com as obras que tenham praticado e, sobretudo, de acordo com a boa vontade de que hajam dado mostras, recompensados na classificação que se fará nesse período de regeneração e de purificação em vosso planeta, depurado e regenerado. Graças a Deus.